boa tarde, Ana. Obrigado. Também queremos agradecer a Amanda, que indicou a Ana Júlia para fazer a palestra. Então, Ana, com você a palavra. Obrigada, boa tarde a todos. Agradecer o convite mesmo de estar participando aqui da reunião do Lab, um lugar que eu fiquei 5 anos, né, no mestrado e doutorado, então é um prazer conversar com vocês a respeito do que eu fiz depois, né, um pouquinho do EPSUS, né. Então, o título da apresentação é o EPSUS, Contribuições do Treinamento em Epidemiologia de Campo no Controle das Epidemias. Né? A proposta inicial é falar um pouquinho sobre o que é o EPSUS e como que ele tem contribuído ao longo dos anos com relação ao controle, né, das emergências, das epidemias no país. Então, para quem não sabe, né, o que é o EPSUS, é uma capacitação em serviço. Então, ele é um programa nacional, né, dentro do Ministério da Saúde. Ele é baseado num modelo internacional de FETP, né, Field Epidemiology Training Program. Então, é um programa que é baseado nesse internacional, americano. E, então, ele tem essa característica de ter sua base, né, principalmente relacionada ao CDC, né, é vinculado diretamente ao CDC. O propósito do EPSUS é capacitar profissionais na área de epidemiologia de campo e vigilância em saúde, fortalecendo a capacidade de preparo e respostas aos eventos e emergências de saúde pública nas esferas municipais, estaduais e a federal. Tá? Então, o EPSUS ele trabalha diretamente com os estados, né, e, consequentemente, com os municípios. Né? O EPSUS ele vai a campo com um convite do Estado para que ele consiga fazer a investigação de um surto, de um evento, ou da capacitação técnica. Então, isso o convite vem a partir do Estado, né? E aí o EPSUS ele vai até o território para atuar. Então, algumas fotos aqui do EPSUS, das atividades de campo. Bom, o EPSUS está inserido dentro da Secretaria de Vigilância e Saúde, dentro do Ministério da Saúde. Então, não sei se todos conhecem o organograma do Ministério da Saúde. Dos atributos da SVS é coordenar a preparação e resposta das ações de vigilância em saúde, nas emergências de saúde pública de importância nacional e internacional, bem como cooperar com estados, Distrito Federal e municípios. Então, essa é uma das atribuições da SVS. A SVS está inserida dentro do Ministério da Saúde, além de outras secretarias, né? A gente também tem a assistência, entre outras. Então, mas o EPSUS está inserido na SVS, especificamente. Houve algumas reformulações, né? Então, a última reformulação apresenta esse organograma. Né? Então, a SVS é dividida em departamentos, né, e esses departamentos são divididos em coordenações. E dentro das coordenações, as diversas áreas. Então, a gente tem, né, atualmente, o Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis, a DIT, o Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis, a DANST, Departamento de Articulação Estratégica de Vigilância em Saúde, da EVES, Departamento de Doenças e Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmitíveis, DCCI, Departamento de Saúde Ambiental do Trabalhador e Vigilância das Emergências de Saúde Pública, o DESASTRE, e também o Instituto Evandro Chagas, que é um grande parceiro também. O EPSUS, né, fica dentro do Departamento do DESASTRE, né, do Departamento de Saúde Ambiental do Trabalhador e Vigilância das Emergências de Saúde Pública. Dentro desse departamento ainda, a gente tem 3 coordenações. A Coordenação Geral de Vigilância e Saúde Ambiental, a Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador e a Coordenação Geral de Emergência e Saúde Pública, a CEGENSP, que é onde o EPSUS ele está lotado. Então, dentro da CEGENSP, a gente tem ainda o Vigidesastres, que é a Vigilância e Saúde Ambiental relacionada aos riscos decorrentes dos desastres, o CIEVES, Centros de Informações Estratégicas de Vigilância e Saúde, a Vigilância Epidemiológica Hospitalar e o Programa de Treinamento em Epidemiologia aplicada aos serviços do SUS, esse é o nome do EPSUS,
E dentro do EPSUS, a gente tem 3 níveis, né? É uma formatação piramidal. Então, a gente tem o nível fundamental, que dura 3 meses, o nível intermediário, que dura 8 meses, e o nível avançado, né? Que a gente chama de EPSUS avançado, que dura 2 anos. Então, essa é uma estratégia de formação piramidal, né? Então, o EPSUS avançado tem essa duração de 2 anos, dedicação exclusiva e integral, com 3.600 horas. O intermediário, né, ele iniciou, na verdade, em 2020, ele é uma fase que está no início, né? Tem duração de 8 meses, são módulos mensais, apresentando 560 horas. E o fundamental, que existe desde 2017, com duração de 3 meses, módulos mensais, e tendo 176 horas de duração, né? O nível fundamental intermediário, ele é basicamente ligado à capacitação em serviço, né? Então, normalmente quem participa é quem está na linha de frente, né? São servidores dos municípios, ou pessoas que trabalham, não necessariamente servidores, né? Mas que trabalham, contratados, que trabalham nesses municípios, nesses estados, e que são capacitados por essas duas fases, né? O intermediário e o fundamental. O avançado, o EPSUS avançado, ele é aberto ao público, né? E tem essa característica de ser, que a gente fala, que a gente diz que é 24/7. E é isso mesmo, na verdade, a gente fica 2 anos dedicado ao EPSUS avançado, podendo ser acionado a qualquer momento, tá? Então, vou falar um pouquinho sobre o EPSUS avançado mais, né? Que é o que é mais aberto a todos, né? Que se tiver o currículo de acordo com o que tem no edital, ele pode, né, tentar entrar. Então, assim, como missão, né, da EPSUS, aprimorar a capacidade técnica dos profissionais de saúde por meio de treinamento e serviço para atuar frente às respostas às situações de saúde pública no âmbito dos serviços do SUS. Como visão, ser referência nacional e internacional para os programas de treinamento e epidemiologia, né, que em inglês é o FETP, com um quadro de profissionais qualificados para atuar com excelência frente às situações de saúde pública. Como valores, ética, comprometimento, profissionalismo, responsabilidade, cooperação, respeito, qualidade, aperfeiçoamento e valorização profissional. Então, esses são os 3, né, missão, visão e valores do programa, como um todo. Então, como marco legal e conquista também, então, na portaria de número 1430, né, de junho de 2018, o institui a EPSUS como estratégia ministerial de capacitação e serviço para resposta de emergências. E a gente também, o EPSUS tem vários prêmios, né, então, como destaque, uma acreditação internacional, né, que aconteceu em 2017, né, reconhecendo essa estratégia no mundo, né, e também um prêmio do CDC, com relação a 2 eventos de atuação da EPSUS, que foram nos surtos de febre amarela e surtos na época do Zika também. Então, foi uma premiação também que o programa recebeu. Então, o que a gente faz, né? Então, resposta às emergências como um todo, então a gente investiga surtos, também tem os desastres, né, e aí, né, recentemente a gente pode citar os desastres de Brumadinho, o desastre do petróleo, onde o EPSUS também atuou, inquéritos vacinais, enfim, uma série de inquéritos que também o programa fez e faz, né, e eventos de massa também. Então, muitas vezes a gente é acionado para fazer o monitoramento em eventos como o de Parintins, o Círio de Nazaré, entre outros eventos, né, de monitoramento mesmo. Então, todas essas situações, o EPSUS pode ser convidado a colaborar e participar. Então, com relação à vigilância e saúde também, né, então, vocês vão ver que os profissionais, nesses 2 anos, eles são alocados em áreas técnicas dentro do Ministério da Saúde, e também tem contato com a vigilância em si, né, vigilância no nível, principalmente federal, né, mas em contato com outros, né, diretamente com outros estados, com os estados, né. Então, a gente tem atividades de análise de dados, avaliações de sistemas, pesquisas operacionais,
e tudo relacionado a eventos de análise de dados dentro das áreas técnicas, né? Também tem a questão da comunicação técnica científica, então o profissional em treinamento, ele tem a oportunidade de apresentar suas investigações, seus inquéritos, seus eventos de massa, suas análises, com apresentações em congressos, eventos científicos no geral, então apresentando posts, apresentações orais, também na publicação de artigos, né, boletins epidemiológicos, então ele tem ele também é capacitado nessa habilidade de comunicação e de escrita também. Além disso, existem as atividades teórico-práticas, né, além da questão da prática do campo, né, que o profissional de treinamento vai a campo, ele também pode ter a oportunidade de fazer cursos e capacitações, intercâmbio internacionais, visitas técnicas, né? E existe também as aulas semanais. Então, quando o profissional de treinamento vai para uma investigação, né, ele vai fazer a investigação, ele retorna para o nível federal, ele vai apresentar essa investigação, e isso é feito semanalmente, né, de acordo com a demanda da saída, né, dos profissionais de treinamento. Às vezes todos eles estão em campo, né, e aí a atividade semanal acaba não sendo feita, mas não depende muito do fluxo, né, como está acontecendo. E além nas aulas semanais, também a gente acaba dando aula, né, de alguns assuntos que podem colaborar na formação do profissional em treinamento. Então, o que a gente fez até aqui, né? Então, a gente tem 14 turmas da PSUS avançado concluídos, né? Então, portanto, a gente tem 139 egressos do programa. Atualmente, temos duas cortes, né? 2 turmas em andamento, um total de 19 profissionais. Trabalhos de campo, até o momento dessa atualização, eram 384, com 326 investigações de surto, propriamente dito. Colaborações internacionais, até hoje, NES7, avaliações de sistemas de saúde pública, 141, relatórios técnicos, 362, mais de 150 publicações técnico-científicas. Como eu comentei, os prêmios, né, do programa, acreditação CDC, do prêmio do CDC, acreditação internacional, premiações internacionais até o momento 15, eu não estou enxergando, mas os outros, acho que são 5. Aqui, prêmios nacionais, são 15. Fora os prêmios que os próprios profissionais em treinamento podem ter, né? Então, na hora que eles vão para o evento científico, um congresso, eles também acabam apresentando e muitas vezes acabam também ganhando prêmios, né? Nesse caso aqui não está computado, que é o prêmio da PSUS como um todo, do programa, né? Então, temos algumas parcerias, né, aí o CNPq, uma parceria, enfim, os profissionais de treinamentos, eles recebem uma bolsa, né, para fazer o programa de 2 anos, atualmente o valor é de 5 mil. Outro parceiro é a TEFNET, que é uma rede internacional de epidemiologia de campo, né, que também trabalha junto, né. O CDC, né, que foi a base, né, do programa, ele surgiu com parceria com o CDC, até 2009, mais ou menos, o CDC atuava bastante, aí depois de 2009, os egressos, né, da PSUS começaram, né, enfim, pegaram e continuaram o trabalho. Essa parceria também é relacionada a alguns países africanos que mandam profissionais para poder ficar esses 2 anos e serem capacitados. Então, Guiné-Bissau foi um dos países que a gente teve colegas que vieram fazer. Na minha turma mesmo tinha um colega da Guiné-Bissau, médico. E a Rede Sur também, ele também é uma rede de epidemiologia de campo, só que ele atua mais na América do Sul, tá? Então, fora outras parcerias, né, universidades, pesquisadores, professores que são convidados a ministrar aulas, enfim, ou participar de bancas de qualificação das avaliações de sistemas, entre outras atividades, tá? Então, são bastante parcerias.
Atualmente, a gente tem essa coordenação, né? Então, a gente tem um coordenador, que é o Jader, e 6 supervisoras, né? Então, todos eles egressos da PSUS, a gente da primeira turma, tem eu que sou da última turma, então, são a nossa equipe atual. Quando você entra na PSUS, né, depois de uma seleção, né, a gente tem a seleção curricular, aí vem uma seleção de entrevistas, e aí vem uma seleção relacionada à parte prática, né, de como você trabalha em grupo, de como você faz questionários, enfim, uma série de fatores que a gente faz para poder selecionar, e normalmente são em 3 etapas. Isso vai variar de acordo com a seleção, né, de acordo com o edital, mas normalmente ele segue esse fluxo. Então, a partir do momento que você entra no programa, você tem alguns produtos que vocês têm que fazer, né, para poder, enfim, terminar o programa, né. Então, o profissional de treinamento tem que ter ido para pelo menos 3 investigações, né, sendo uma como primeiro investigador. Então, também é um sistema do programa. A gente tem, normalmente, quem vai a uma investigação de campo, né, investigação de surto a campo, vai em dupla, e aí um vai como primeiro investigador e o outro como segundo investigador. E cada um tem o seu papel, né? Existe uma série de um livro, né, de recomendações sobre isso, mas basicamente eles têm que trabalhar em dupla, né, e apoiar, claro, um ao outro, mas algumas demandas elas são mais direcionadas ao primeiro investigador, tá? Mas você tem que ter ido para 3 investigações de campo, pelo menos uma vez como primeiro investigador. Como média, né, de investigações, a gente tem 18 médias de investigações por ano aí. Tem que fazer uma avaliação de sistema, então, no mínimo. Então, essa avaliação de sistema tem que estar relacionado com a área técnica que você atua. Então, se, por exemplo, eu sei que muitos de vocês são veterinários, então, se você, porventura, não é uma escolha, né? Existe um sistema, mas vamos supor que você ficou na Coordenação Geral de Vigilância de Zoonoses, então você tem que fazer uma avaliação de sistema relacionada a esse tema. E aí você, junto com a coordenação, com a equipe que você está lidando, escolher qual tema que seria mais importante naquele momento, que vai contribuir para a melhora, né, dos dados e da captação de casos, enfim, depende do objetivo, para aquela área. Tá? Então, pelo menos uma avaliação do sistema. Boletim epidemiológico, então, também, seguindo a linha de análise de dados e a publicação técnico-científica, né, a gente tem os boletins epidemiológicos e tem que ter feito uma submissão desse boletim. Eventos técnicos científicos, também o profissional de treinamento precisa, pelo menos, fazer 2 apresentações, pode ser oral ou por pôster, e pode ser também ou nacional ou internacional. A gente também tem a oportunidade de fazer apresentação internacional, né? Então, mas não importa, não é... Você precisa fazer 2 apresentações. Vamos supor que você foi em 2 nacionais, você pode apresentar, não tem problema, já está cumprido. Uma pesquisa aplicada, que normalmente também tem a ver com a área técnica de alocação, é uma pesquisa mais em loco, né? Então, às vezes você quer um objetivo que você precise ir em algum estado para fazer essa pesquisa, então, aí você faz essa metodologia e aí você vai a campo especificamente para fazer essa pesquisa aplicada, que a gente também chama de pesquisa operacional, né? Então, também, no mínimo, um estudo. E também, no mínimo, uma submissão de um artigo científico, que pode ser de análise de alguma investigação que você foi a campo, da própria avaliação de sistema que você fez, e até da própria pesquisa operacional. Tá? Então, por exemplo, na minha turma, a gente não fez pesquisa aplicada, por conta do número de investigações que teve, não tinha tempo, né? Era tanto surto que a gente não conseguia ter tempo para fazer a pesquisa operacional. Então, vai demandar também de acordo com o fluxo de investigações que está naquele período, né? Então, falando um pouquinho do perfil dos profissionais, então, a gente tem hoje, então, como eu comentei, 139 egressos, né? E com relação à categoria profissional, a gente tem aí, como os 4 maiores, né? Maiores no sentido de frequência,
né, enfermagem, a medicina veterinária, a biologia, a medicina, né, mas temos farmácia, odontologia, biomedicina, nutrição, e o ano passado foi inserido saúde coletiva, né, a gente tem 2 profissionais de treinamento da saúde coletiva, então é uma categoria que entrou há pouco tempo, né, então, para os veterinários, né, que sei que tem bastante aí, é uma categoria que entra bastante. Tá? Outra informação, eu acabei não trazendo em números, mas que também agrega, é a questão que são pessoas que entram, normalmente também vai variar o número por turma, mas normalmente é 14, 10 a 14, né? Depende muito da situação, mas normalmente 14, 13, 12. São pessoas do país inteiro, né? Então, você conhece pessoas que conhecem, que têm uma situação profissional, que têm uma experiência profissional que é diferente da sua, e isso é muito enriquecedora, né? Porque você acaba aprendendo coisas que você nem imaginava, né? Porque em outros lugares é diferente, né? A gente sai da nossa caixinha mesmo. Fora a questão mesmo pessoal, né? O crescimento pessoal, porque você vai estar lidando com pessoas que você nunca viu e você vai ter que trabalhar durante 2 anos com essas pessoas, né? Então, enfim, você tem um crescimento, uma evolução também pessoal muito grande nesse sentido. Então, a aprendizagem, ela é em todo momento, né? Tanto na parte profissional, quanto na parte pessoal, e você vai evoluindo. Eu brinco que é um autoconhecimento 2 anos forçado mesmo, porque às vezes você nem sabia que poderia fazer alguma coisa e você faz, assim, né? Então, é muito bacana nesse sentido. Tudo isso associado à pressão, né? Porque a gente está falando de uma investigação de surto. Então, não dá para fazer uma investigação de surto em 1 ano, né? Então, eu preciso dar a resposta para a investigação do surto rápido. Então, tudo isso aliado a uma pressão, né? Resultado rápido, resposta rápida, para que aquele evento seja solucionado o mais rápido possível a partir da intervenção correta, né? Daquela intervenção que ela vai ser resolutiva naquele momento. E para isso a gente precisa ser rápido, né? Para poder responder de uma maneira assertiva. Com relação às investigações, aqui é só também um gráfico. Como eu comentei, a maior parte das investigações, elas são das atividades, elas são relacionadas a campo, né? O EPSUS tem essa característica de ser, na sua maior parte, prático, né? Mas temos aí os eventos de massa, assessoria técnica, parcerias internacionais, o COES, né, que é o Centro de Operação de Emergência e Saúde também. Tudo isso tem a participação dos profissionais de treinamento naquele momento, né, que contribuem também para dar bom resultado aí para a saúde pública. Aqui também é uma estatística sobre as investigações nesse período, né? O EPSUS, ele surgiu em 2000, tá? Então, a gente tem aí 20 anos, né, do programa, vou fazer 20 anos aí do programa. Então, a gente tem também, somos chamados por diversas unidades federativas, um mais, outros menos, mas todos estão contemplados aí. Bom, quais são as contribuições do programa no controle da epidemia? Então, como a gente tem um programa desde 2000, o programa participou de muitas investigações. Então, eu vou falar um pouquinho de algumas, não vou só citar, na verdade, tá? Porque são muitas, só para vocês terem uma ideia do tema, né, que o EPSUS trabalha e quais foram as intervenções naquele momento. Então, também como sugestão, quem tiver, né, interesse de conhecer mais o EPSUS, as histórias, aqui a gente tem um livro que chama EPSUS, Além da Fronteira, foi publicado, está em PDF, se eu não me engano ele tem em PDF, e aqui conta a história de algumas investigações, não são histórias técnicas, né, são histórias mesmo dos profissionais de treinamento que foram para essas investigações, e eles contam um pouquinho da percepção deles de cada investigação. Então, assim, em 2000, a gente pode citar a investigação das reações adversas associadas ao uso de antimoniato de imiglobina, né, e a intervenção foi a suspensão dessa utilização dos lotes relacionados a esses eventos, então foi feito um estudo
todo em cima dele. Surto de toxoplasmose no município de Santa Isabel do Ivaí, no Paraná, em 2001, né? Então, isso desencadeou uma reforma no sistema do abastecimento de água e construção de outro reservatório, né? E também medidas educativas de assistência médica. Também o EPSUS investigou um surto hospitalar relacionado a uma reação adversa às soluções parentais, né, com intensificação da farmacovigilância, vigilância das pessoas que apresentam um quadro de reação adversa a produtos farmacêuticos. Então, também houve uma investigação nesse sentido. Surto de glomerulonefrite estreptocócica associado ao consumo de sorvete em Minas Gerais, né, então, também foi feita uma investigação e houve a suspensão do consumo desse produto, né. Investigação de surto de raiva em Portel, no Pará, né, então, muitos daqui eu sei que é veterinário, então a gente também vai a campo mesmo. Teve pessoas na minha turma, colegas da minha turma, que foi para a Amazônia mesmo fazer esse tipo de investigação. Então, nesse caso aqui, vacinação de mordidos por morcegos no último ano, intensificação de vacinação antirrábica canina e felina, capturas e controles populacionais de morcegos hematófagos. Aqui eu só queria comentar um pouquinho a questão da relação do veterinário nesse sentido. Enfim, a gente tem a questão do One Health, né, que é completamente inserido dentro do contexto, e é muito bacana, porque a gente acaba vendo o outro lado, né, a gente vê muita parte do animal, né, que a gente conhece muito bem, e a gente, dentro da PSUS, eu tive a oportunidade de colocar esse outro lado, né, a parte humana, e ver, né, de uma maneira mais prática, né, então, em doenças zoonóticas é muito bacana para o veterinário ver esses lados, tá, mas a gente não vai só para eventos zoonóticos, né, então a gente também, como epidemiologista, a gente consegue atuar em situações, investigações que não necessariamente são zoonoses, né, só para dar um adendo, porque eu sei que muito do público aqui é veterinário. Bom, em 2005, poluição atmosférica devido à queima de biomassa florestal e atendimento de emergência por doença respiratória em Rio Branco, no Acre, né? Então, houve a implementação de ações de vigilância das doenças respiratórias por meio da monitorização das infecções de vias aéreas. Surto de beriberi na região sudoeste do estado do Maranhão, em 2006, distribuição de tiamina, capacitação dos profissionais da vigilância epidemiológica, alimentar e nutricional e criação de um grupo de trabalho, né? Tudo isso foram ações desencadeadas das investigações do EPSUS, que foi para colaborar com o Estado nesses surtos, né? Infecção hospitalar por micobactérias não tuberculosas de crescimento rápido no Rio de Janeiro, em 2007, né? Então, todas as unidades hospitalares com casos foram fiscalizadas pela vigilância sanitária, possíveis falhas nos procedimentos foram detectadas e corrigidas. Intoxicação com óbito por exposição à rapadura em Cerro Corá, Rio Grande do Norte. Então, ações de inspeção dos estabelecimentos que comercializavam as rapaduras e fortalecimento da vigilância das intoxicações exógenas. Investigações dos primeiros casos de óbitos da influenza pandêmica, H1N1, 2009, no sul do país, né, subsidiou para a definição dos grupos prioritários para receber a vacina contra a influenza H1N1. Então, ele serviu para subsidiar a definição desses grupos. Surto de doença meningocócica C, em Salvador, Bahia, né, em 2010, com subsídio para incluir a vacina meningocócica C no calendário básico da criança. 2011, surto de doença de Chagas aguda em São Roberto, no Maranhão. Então, como ações de educação e saúde junto aos profissionais batedores de açaí na região. Surtos por varicela em Teresina, Piauí, né, 2012, como ações, padronização, bloqueio vacinal nas creches e hospitais, e fortalecimento das investigações de casos graves e surtos de varicela. 2013, surto de infecção relacionada aos serviços de saúde por bactérias contendo Mildelli e Metaplasmolactamase, Rio Grande do Sul, um fortalecimento das ações de vigilância das infecções relacionadas às assistências, né? Isso gerou uma nota técnica do Anvisa. Investigação de febre do Nilo, em Aroeiras, do Itaim, Piauí, 2014,
subsídio para o fortalecimento da vigilância de febre do Nilo no Brasil. Eu também fui para uma investigação de febre do Nilo, foi um inquérito no Espírito Santo, foi muito bacana também, porque a gente via muito claro o One Health. Então, houve a ação com relação ao ser humano, houve a ação com relação ao ambiente, né, principalmente relacionada aos mosquitos, e também uma ação diretamente com os animais, então, com coleta de sangue em cavalos, em aves, né, também podem ser reservatórios para o vírus, né, então foi muito bacana. Surto de chikungunya no Oiapoque, então, subsídio para a implantação da vigilância de chikungunya no Brasil, né, que é muito importante também. E em 2016 foi a época do Zika, né, então, investigação de doença neurológica relacionada ao Zika vírus e investigações de microcefalia. Então, serviu de subsídio também para a implantação de vigilância sentinela de doenças neuroinvasivas por arbovírus. Em 2017, investigação do evento adverso pelo uso de somatropina no Paraná, né, onde houve interdição cautelar desse medicamento. 2018 foi o ano do sarampo, né, então, inclusive, foi na minha época. Então, houve muitas investigações de sarampo. Então, a gente tem aqui Roraima, Amazonas e Pará, foram um dos estados que convidaram a EPSUS para atuar. E como ações, né, aumento das coberturas vacinais nos municípios, em especial nas fronteiras, né. E com relação aos trabalhos de campo apoiado pela PSUS em 2020, a gente tem alguns, né, apesar de a gente estar em um evento muito importante, né, que é o evento do Covid, uma pandemia, outros Covid também surgem, né, de outros agravos, não necessariamente do Covid, mas, claro, a gente também teve convites do Covid. Então, a gente, até o momento, eu acho que está até desatualizado, tem mais alguns que foram há pouquíssimo tempo. Então, investigação de diarreia em indígenas, em Atalaia do Norte, investigação de surto de escorbuto entre pessoas privadas de liberdade no Ceará, então também existem surtos relacionados a essas pessoas, né, e é muito interessante também viver esse lado, né, um lado que para a gente é distante, né, e a gente também pode contribuir muito para a melhora de qualidade nesse sentido. Investigação de diarreia indígenas, em Novo Progresso, Amazonas, e aqui os quatro investigações de Covid. Então, a investigação de óbitos por Covid no município de Manaus, Amazonas, onde foi feito um inquérito. Investigação de óbitos e casos recuperados de Covid em Pernambuco. Esse eu tive a oportunidade de atuar como monitora, né, e a gente foi. E uma investigação que ainda está acontecendo é do surto de Covid-19 no complexo penitenciário da Papuda, né, que é o complexo que tem aqui em Brasília. Além disso, um dos primeiros contatos que a gente teve com o Covid foi relacionado à quarentena dos repatriados. Não sei se vocês se recordam, mas teve alguns repatriados, né, que vieram da China, né, para o Brasil, e o EPSUS também colaborou fazendo monitoramento, né, naquele momento ninguém não teve doentes, né, foi uma questão mesmo de monitoramento, né, naquela época, a entrada deles, né, naquela época a gente não tinha ainda, né, o vírus, tá? E também a gente atuou, né, tem atuado com análise de dados, então a gente tem alguns sistemas de informação, e são boletins que são publicados pelo Ministério com uma certa frequência, normalmente uma vez por semana, e o EPSUS também colaborou desde o início mesmo com essa análise, dentro do que a gente chama de Centro de Operações de Emergência do Ministério, né, um grupo de pessoas que articulam, né, para, enfim, organizar a logística, tudo relacionado ao Covid. E uma das partes é a análise de dados mesmo. Então, o EPSUS também participou nesse sentido. Esses são, eu não coloquei aí, mas teve um que está acontecendo também com pessoas privadas de liberdade, está acontecendo no Piauí nesse momento. Tá? Então, vocês percebem que são diversas possibilidades, são diversos agravos, são situações diferentes do nosso dia a dia, assim,
a gente tem situações que a gente, de transporte, que a gente pega um teco-teco para chegar no local, ou vai pegar um barco, né? Por exemplo, eu tive a oportunidade de ir até no meio do Amazonas, uma cidade chamada Lábrea, e eu fui de teco-teco para lá, para a gente investigar doença de Chagas aguda. Então, foi uma experiência muito bacana. Então, além do todo o aprendizado mesmo, porque tudo que a gente faz dentro das investigações, dos eventos, tudo contempla um raciocínio epidemiológico, contempla passos, né, da investigação, não é simplesmente chegar e você tem um raciocínio naquilo, né, para a gente ter uma metodologia, né, a gente trabalha com metodologia, para a gente ter resultados fidedignos, né, para que a gente consiga atuar de uma maneira mais assertiva, né. Então, a partir do momento que o profissional de treinamento chega dessas investigações, é feito as análises, né, na verdade já se deixam algumas análises no campo, para o Estado, e aí chega aqui em Brasília, você refina essas análises, então é feita várias apresentações para a gente melhorar essa apresentação, ou melhorar mesmo a análise, e depois é enviado um relatório para o Estado, para que ele tenha toda a noção do que foi feita, né, e que ele possa tomar as medidas que for necessárias. Por isso que a resposta tem que ser rápida, né, e por isso que a gente lida muito com pressão, né, o tempo inteiro é pressão. Então, finalizando, assim, acho que tem muita coisa para falar, mas tentei resumir um pouquinho. Aqui são só alguns registros fotográficos de alguns egressos, né, tem muitas turmas, né, são 14 formadas, né, até hoje, então é uma experiência única, para mim foi muito importante, mudou muitas coisas, assim, eu acho que, assim, eu saí da USP com mestrado, doutorado, e muita coisa acadêmica, né, e o que foi muito bacana para mim foi que eu consegui colocar isso em prática e a serviço da população, né? Eu peguei esse conhecimento e tentava ajudar para o SUS, né? Para a gente dar uma boa qualidade de vida para a população. Então, o meu maior ganho foi esse, assim, ter conseguido aplicar o que eu aprendi na teoria, né? Na prática e a serviço do Sistema Único de Saúde.